para gravar a nossa aulinha. Obrigado pelo bom dia do pessoal do chat aí. Vamos trabalhar. Então, olha só. Nós estamos trabalhando aqui, semana passada, eu estava trabalhando com vocês o conteúdo de evaporação. É isso? Finalizamos o conteúdo e nós vamos entrar agora no próximo tópico, que é propagação de calor. O calor ele se propaga de 3 métodos, de 3 maneiras. Condução, convecção e irradiação. Condução, convecção e irradiação. No nosso pequeno encontro de hoje, nós falaremos da condução térmica e, se der tempo, a gente resolve um exercício envolvendo isso. Tá certo? Todos os métodos de propagação de calor são importantes. Todos. É um assunto aqui que particularmente chama atenção, porque por causa da ideia do conforto térmico, não é isso? Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos dar um passo de cada vez e vamos entender essa linda disciplina que é a condução de calor. Primeiramente, a condução térmica, eu falei que são 3 métodos de propagação: condução, convecção e radiação. A condução térmica ela acontece nos sólidos. É muito importante a gente entender que a condução está acontecendo nos sólidos. E o calor, que é uma energia térmica em trânsito, que flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, ele vai fluir na condução térmica de uma maneira. De que maneira seria essa? Por agitação molecular, através do choque das moléculas. Essa é a maneira que o calor vai se propagar nos sólidos, através da agitação molecular e do choque entre as moléculas. Aqui do lado aqui eu coloquei uma pequena figura para poder ilustrar a nossa conversa. Eu coloquei uma chama, uma barra de metal e uma pessoa segurando do outro lado. O calor vai se propagar de onde para onde? Do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Vai se propagar nesse sentido, em direção à mão. É claro que daqui a pouquinho ele vai sentir a mão esquentando. Talvez não sinta por causa da luva, né, que é um material que está protegendo desse aquecimento. A velocidade com que a extremidade se apresentou mais aquecida é o que vai me caracterizar se esse material é bom condutor ou mau condutor. E aí, aqui embaixo, ó, eu coloquei uma madeira aqui em cima da panela. Porque a madeira seca, né, essa madeira que nós estamos utilizando aqui, ela é mau condutora de calor. Entendeu? Do jeito que nós estamos trabalhando aqui, a madeira, eu falei madeira seca, mas aqui eu faço só madeira. A madeira, em geral, ela é mal condutora de calor, tá certo? Então, por isso, nós utilizamos a madeira da cozinha, para poder nos proteger da agressão da temperatura, do fluxo de calor. Se ao invés de ser metal aqui, ó, fosse vidro, demoraria mais a aquecer, porque o vidro ele é mal condutor de calor. Então, dessa parte inicial de condução térmica, eu preciso que você entenda uma coisa, que ela ocorre nos sólidos, que precisa de um meio material, ou seja, de um local para se propagar, que a propagação de calor acontece molécula por molécula, através da agitação molecular. Molécula por molécula, através do choque entre as moléculas. Tá certo? Beleza, então estamos juntos. Dando continuidade a essa conversa nossa, olha para isso aqui. O que seria essa palavra regime estacionário? A gente já não é uma palavra boa, né? Começa com regime, a gente já não gosta dela. Mas vamos entender o que isso tem a ver conosco aqui na termologia, na ideia de fluxo de calor. Então, vamos imaginar, eu vou pegar uma barra metálica e vou colocar as extremidades delas em 2 situações. Uma extremidade em gelo fundente. O que é gelo fundente? Está no ponto de fusão, está a 0 graus Celsius. E a outra extremidade eu vou colocar a 100 graus Celsius. Ou seja, em contato com uma vasilha que tem água em ebulição. A minha barra, inicialmente, ela está a 20 graus Celsius. Então, minha barra 20 está sendo colocada no local onde uma ponta está a 0 e a outra ponta está a 100. É o que está acontecendo aqui, ó. A barra está a 20 inicialmente, e aqui está a 0, e aqui está a 100. Veja bem, vamos entender sobre o fluxo de calor. Vamos entender sobre a quantidade de calor que vai fluir.
Imagine que nessa área aqui que eu vou pintar de vermelho, esteja chegando 100 calorias. E sai dessa área 90 calorias, só a título de ilustração. Uai, chega 100, sai 90, o que aconteceu com esses 10 calos que está faltando? Esses 10 calos que está faltando foi utilizado no aquecimento dessa área. Então quer dizer que inicialmente minha barra estava 20 graus Celsius. E está chegando calor. E esse calor está aquecendo essa área. Sim, está indo para 21. 21. 22. 23. 24. 25. Você está vendo que minha temperatura variou? Nesse momento que está chegando 100 cal, sai 90. Essa diferença de calorias que está faltando é utilizada para promover esse aquecimento. Então, esse aquecimento que está acontecendo aqui, ó, essa variação de temperatura vai ter um nome. Porque chega um momento, vou falar disso daqui a pouco, chega um momento que aqui está chegando 100 cal e minha barra não aquece mais. Esse ponto S vai continuar a temperatura que ela atingiu. Ou seja, 100 cal chegando, 100 cal saindo. Ah, então quer dizer que chega um momento, Alan, vamos supor que a temperatura parou em 25, certo? Aí, com o passar do tempo, ela continua em 25. 25. 25. Entendeu o que eu quis dizer? Essa primeira situação aqui, ó, tem um nome muito interessante. É chamado de regime variável. Essa segunda situação aqui, ó, é chamado de regime estacionário. O que o regime estacionário nos dá? Me fala, nos mostra que a temperatura nessa área aqui, ó, nesse exemplo nosso, é 25 graus Celsius. Entendeu o que eu quis dizer? Daqui meia hora, 25 graus Celsius. Daqui um dia, 25 graus Celsius. Estando na mesma situação, 100 e 0. Entendeu? A minha temperatura em cada ponto estaciona. Aqui, por exemplo, quando atingiu o regime, aqui é 10, era 90 graus Celsius. Aqui, quando atingiu o regime, é 10 graus Celsius. Gente, hipotético, tá? Hipotético. Então, daqui um dia, aqui não mudou o valor, aqui ainda é 90, aqui é 25, aqui é 10. Claro, desde que esteja mantido a mesma situação. Qual que seria a situação? 100 graus Celsius de um lado, 0 graus Celsius do outro. Esse regime é chamado de regime variável. Só um segundinho, deixa eu fechar aqui a janela. Voltei. Tá certo? Ficou claro essa ideia do que é o regime estacionário, o que é o regime variável? Todos os exercícios que eu vou resolver com vocês de condução térmica, nós estaremos considerando o regime estacionário. Bacana? Veja bem, esses valores são valores hipotéticos. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o melhor valor para esse ponto, que está mais ou menos no meio da barra, seria 50 graus Celsius. Mas tudo bem, como é um valor hipotético, o importante é você entender.
Léo, eu vou só dar uma... Vou ler o teu texto, que eu acho que você escreveu uma coisa, mas quis dizer outra. Então, não é toda a barra que fica com a mesma temperatura? Eu acho que você queria perguntar então a temperatura não é a mesma em todos os pontos da barra no regime estacionário? Eu acho que você queria perguntar isso. Não, não é. A temperatura ao longo da barra vai mudar, mas quando atinge o regime, os valores que em cada ponto ficou permanecerão. De novo, atingiu o regime, aqui ficou em 90, continua daqui um tempo, 90. Aqui ficou 25, daqui um tempo continua 25. Aqui é 10, daqui um tempo ainda é 10. Tá certo? Porque é muito comum aparecer um peguinho assim, ó. No regime estacionário, a temperatura ao longo da barra permanece... A temperatura é sempre constante. Aí, conforme for o jeito que o cara montou a questão, aqui é verdade, 90, sempre 90. Mas se o cara montou a questão do jeito malicioso, fica parecendo que todos os pontos da barra estão a 90. Então, em situação teórica dessa, muito cuidado com o texto. Muito cuidado com o texto. Entendeu, Léo? Tranquilo? Eu que agradeço a pergunta, a participação. Vamos lá? O que vai acontecer aqui na prática? Na prática vai acontecer isso aqui, ó. Eu isolei aqui, ó, uma barra, coloquei um isolante nela. O isolante, vou usar o termo isolante, mas eu prefiro mau condutor de calor, tá certo? E aí, essa casca que eu coloquei em volta vai impedir que o calor ao longo da barra saia. Entendeu o que eu quis dizer? Faço isso, né? O que vai acontecer aqui? Dá uma olhada nisso. No regime estacionário, a temperatura varia de um extremo ao outro, uniformemente, como indica o gráfico. Olha para isso aqui, ó. Tá vendo a minha barra? Aqui a temperatura não era 100? Olha aqui o 100, ó. Deixa eu pôr aqui uma setinha para gente. Aqui a temperatura é 0, ó. Claro, aqui está na fonte quente e aqui está na fonte fria. Aqui está 100 graus Celsius, aqui está 0 graus Celsius. Curso, muita atenção no que eu vou falar agora. Você é um aluno de curso, você é um aluno que já passou para o terceiro ano, um aluno experiente, malicioso, tem uma sagacidade espetacular. Você está vendo que isso aqui é uma função decrescente? Que é uma reta? Então, veja bem, o domínio da parte algébrica, da parte de funções, nesse tópico aqui, ele é primordial. Não só funções, como, por exemplo, semelhanças de triângulos. Por quê? Quando eu chegar no segundo exercício que eu vou fazer com vocês, no item C, vai mostrar isso. Vai mostrar que eu vou resolver o item C por Fourier e depois por semelhança de triângulos. E você vai ver, olha que coisa elegante a solução por semelhança de triângulos. Mas nós vamos chegar lá, tá certo? Então, esse é o gráfico da queda da temperatura ao longo do comprimento da barra. Para sairmos dessa situação, desse contexto, para poder quantizar isso, esse fluxo de calor, essa energia, eu apresento para vocês a equação de Fourier, que é a equação da lei da condução térmica. O que me dá a lei de Fourier? Ela diz assim, que no regime estacionário, o fluxo de calor por condução em um material homogêneo é diretamente proporcional. Então, olha para mim. O fluxo... Vou pegar aqui o marca-texto. O fluxo, está aqui o fluxo, é diretamente proporcional à área. Ó, esse cara, vamos falar dele daqui a pouco. Diretamente proporcional à área, a diferença de temperatura. Entenda, θ2 é a maior temperatura, θ1 é a menor temperatura. Por que eu falei diferença? Alan, eu já vi muitos livros falando assim. Sim, Milena, sim. No regime estacionário, eu tenho que ter essa diferença de temperatura entre as pontas. Por quê? A ideia do regime é que o fluxo de calor seja constante. O fluxo de calor seja o quê? Constante. Olha aqui, Milena, que coisa bacana aqui, ó. Tá vendo que aqui tá chegando 100 e tá saindo 100? Aqui chega 100 e sai 90. Aqui não é o regime estacionário. Aqui é um regime variável. Aqui não, é um regime estacionário.
Observe que a quantidade de calor que chega é a mesma que sai. Ok, Mariana? Mariana, não, desculpa. Milena. Milena. Desculpa mesmo. Vamos lá. Por nada, eu que agradeço. Como eu estava falando, essa diferença de temperatura a gente tem que tomar cuidado. Tem livro que chama a diferença de temperatura como delta-teta. Tem livros que tem um pouquinho mais, que usa o delta-teta, mas ele é um pouco mais coerente. Ele utiliza módulo de delta-teta. Por que que eu não gosto de usar o delta? Porque delta é variação. O que é variação? É final menos inicial. Se eu pego a temperatura final menos a temperatura inicial, vai dar negativo. Porque o fluxo de calor, ele está indo do ponto de maior temperatura, não é isso? Ó, o θ aqui é imenso, para o ponto de menor temperatura, tetinha. Não é isso? Se eu fizer final menos inicial, dá negativo. Se quiser usar delta, que use entre módulos. Eu prefiro temperatura maior menos temperatura menor. Repetindo, temperatura maior menos temperatura menor. E é a espessura. Caramba, então é espessura? É esse comprimento aqui, ó, por onde o calor está fluindo. Olha aqui para o desenho. Ó. Esse comprimento aqui, ó, esse pedaço por onde o calor está fluindo é a nossa espessura. Depois que você estuda um pouco mais de física, que você gosta, que é o caso de vocês, eu tenho certeza, você não consegue ver as coisas que acontecem ao seu redor sem jogar um pouco da luz do seu conhecimento. Olha o que aconteceu uma vez aqui perto de casa. Aqui perto de casa tem um restaurante bacana e o pessoal saiu daqui, foi para um outro lugar e esse ponto foi assumido por um outro pessoal. Ou seja, tinha tudo para dar certo, tinha pegado um ponto com muito movimento. E aí, o que esse pessoal fez? Fez um barzinho, era um tipo aquele copo sujo, nada contra, adoro copo sujo, barzinho copo sujo, mas o cara fez uma coisa, cara, que a hora que eu vi aquilo, eu falei, vai dar zebra, vai dar merda. O cara colocou a churrasqueira na calçada, até nenhum problema, né? Só que não foi aquela churrasqueira de metal, ele construiu uma churrasqueira de alvenaria na calçada. E o fundo da churrasqueira de alvenaria era um muro. Ah, caramba. Imagina aqui uma churrasqueira. Imagina aqui do outro lado da casa como é que ficaria a temperatura do quintal. Detalhe, essa parede não foi feita para ter um fluxo de calor tão gigantesco, tão abrasivo, tão violento como de uma churrasqueira. Esse material não tinha sido preparado para isso. A sorte que o boteco quebrou, fechou rapidinho, não vendeu, não vingou, porque senão aquela churrasqueira tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para aquela parede cair em cima de quem estava manipulando a churrasqueira ou para trás, né, em cima do morador da casa. Ainda bem que infelizmente eles fecharam, né? Olha que coisa paradoxa, né? Então vamos lá, vamos avançar. Então você tem que analisar isso. E quem é o K? O K é o nosso coeficiente de condutibilidade térmica. O K ele é alto para os bons condutores de calor e baixo para os maus condutores de calor, que alguns livros chamam de isolantes térmicos. Os metais, por exemplo, são bons condutores. O vidro é mau condutor de calor, lã é mau condutor de calor, água é mau condutor de calor. E aqui do lado, eu coloquei para vocês 6 valores de tabela, para você ter uma noção do que eu estou falando. Veja bem, turminha, eu não quero que você decore isso, mas eu quero que você tenha noção do que eu estou falando. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a constante da prata, 0,99. Compara a constante da prata com a constante do ar seco, 0,0000061. Ó, tanto que a prata permite maior fluxo de calor. Muito, muito, muito maior. Olha a lã, 0,00086. Por isso que muitos agasalhos antigamente eram feitos de lã. Porque o constante de condutibilidade térmica dela é baixíssimo.
Então, o fluxo de calor era baixo. Então, o calor não saía. Se eu vestia a blusa, ficava retido aqui entre a pele e a roupa. Perfeito? Olha que legal. Quando eu estou discutindo isso aqui, cara, sabe, eu gosto da discussão mesmo, eu gosto dessa farofa, desse movimento. Então, nós vamos discutir dois acidentes que aconteceram sobre a luz da condutibilidade térmica. Vamos falar, adoro quando o mouse não me ajuda, vamos falar da Boate Kiss e do incêndio do CT do Flamengo. O que aconteceu com a Boate Kiss? Todo mundo lembra desse acidente? Já tem um bom tempo isso, mas não podemos cair no nosso esquecimento, para que os erros do pretérito não se manifestem no presente. O material utilizado no revestimento acústico da boate era uma espuma de poliuretano. Esse material ele é bom isolante acústico, mas não é um bom isolante térmico. Muito pelo contrário, ele conduz calor com certa facilidade. Esse material que está aqui, ó, eu tirei desse site, aqui veja, depois vocês podem entrar, podem reler o artigo todo, que eu acho bacana você ler, para poder ter um pouco mais de bagagem. Então, esse material, eu deveria ter tido um tratamento anti-chamas, ou ainda, não ter utilizado esse material, que era somente isolante acústico, mas um material que fosse isolante térmico e isolante acústico. Mas convenhamos, né? Quando que imaginar que alguém usar um instrumento com fogo dentro da boate? Pois então, né? Alguém usou. Essa é a ideia das engenharias. Essa é a ideia de você estar um passo à frente. Você prevê as situações problemáticas. Como você prevê isso? Tendo bastante estudo, bastante conhecimento, imaginando um cenário um pouco mais apocalíptico. Esse material de poliuretano, ele não é mais utilizado em alguns lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não estão mais utilizando poliuretano. Certa vez eu li um artigo, eu não vou lembrar onde agora, que eles teve um acidente e eles pararam de usar poliuretano para utilizar, se eu não me engano, lã de vidro, alguma coisa assim. Olha o que aconteceu no CT do Flamengo, que foi o ano passado. Inclusive, a investigação, o processo está suspenso, está parado por causa da Covid, né, do nosso isolamento aí. Os peritos, os queridos peritos criminais, eles estão, deixa eu pegar aqui, ó, vou usar o amarelo. Eles estão pesquisando para poder ver se realmente existia, querem saber se havia poliuretano na estrutura dos containers. Como eu falei para vocês, ele é um bom condutor de calor, né? E para encerrar essa parte inicial, nós entrarmos num pequeno exercício, olha esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês o que nós chamamos de um teste anti-chamas. Eu peguei eu não, né? O pessoal que fez esse teste fez assim. Ele pegou duas espumas de poliuretano, uma de poliuretano comum, que é a nossa esquerda, e uma espuma de poliuretano com feltro anti-chamas. Qual que é a ideia desse feltro anti-chamas? É não deixar o calor se propagar. Essa espuma comum desse jeito aqui, ó, ela era utilizada, aqui, ó, tá bem escrito aqui para a gente poder ver, ó, qual que é a relevância disso. Ele teve como demonstrar a severidade quanto exposta ao fogo de uma espuma injetada, utilizado como assento em ônibus e caminhões. Vamos lá para o vídeo, para a gente poder entender o que é uma película anti-chama? Você percebe que o que tem espuma de poliuretano
só comum, está derretendo, né? Já está pingando lá embaixo. Enquanto aqui tem o feltro, só está ficando preta. Não tá entrando em combustão. Qual que é a ideia de eu mostrar isso para vocês? Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Curso. Né, a turma de curso predileto do centro. Que vocês, em breve, serão vocês os proprietários de rede de supermercados, de hospitais. Serão vocês contadores, engenheiros, advogados. E que se uma hora você como engenheiro ou você como proprietário, alguém virar para você e falar assim, olha, nós fizemos montamos toda a estrutura, toda a parte de engenharia e vamos fazer o orçamento dos materiais. E aí você vai comprar o material. A hora que você vai comprar o material e alguém vira para você e fala assim, essa película aqui, esse fio, por exemplo, tem uma capa, esse fio ele custa R$1 o metro. Esse outro aqui ele custa 70 centavos o metro. Pô, uma diferença de 30%. É muito. Por quê? Não, porque esse de R$1 o metro aqui, ele tem uma película anti-chama. E aí você está projetando no hospital. Aí você faz opção por uma película, por um fio, que não tem essa proteção anti-chama. E aí um incidente acontece, o hospital pega fogo. Você parou para pensar como é que seria, como é que é a instalação elétrica de um ambiente médico hospitalar? Como é que as tintas das paredes? Será que antigamente as tintas levavam verniz? Não, levavam um ingrediente, agora fugiu o nome, que ele era inflamável. Então tinha incêndios que as paredes pegavam fogo. Imagina, você abre a porta, vai correr, as paredes estão pegando fogo, você não tem para onde ir. Então você tem que levar em conta todo esse material, tudo isso. É claro que hoje nós temos um monte de normas técnicas para evitar, desculpa, que as pessoas usem equipamentos ou materiais que podem ser prejudicial. Mas imagina, no hospital, por isso que em hospital, em UTI, muitas portas deveriam ser portas corta-fogo. Por isso que a instalação elétrica tem que ser diferenciada. Porque se tiver um incêndio, quem está no UTI, você não consegue sair com eles. Então, tem todos os detalhes, é um monte de coisas que tem que ser observada, analisada, e você tem que ter paciência e zelo para que isso aconteça. Porque eu vou te falar uma coisa. Você acha que o pessoal do Botkiss, hoje, eles não pagariam para colocar a instalação, um feltro anti-chamas? Cara, eles pagariam o dobro ou o triplo, sem medo de ser feliz. Porque, lógico, que ninguém fez aquilo com a intenção de que pudesse prejudicar as pessoas. Mas eles não têm mais o sossego. Os donos hoje não têm mais a paz. Sem contar o peso na consciência de tudo aquilo que aconteceu. Então, cabe a você, que um dia vai ser proprietário, que vai ser dono, que vai ser um gestor, que vai ser aquele cara lá na frente que vai ter o poder, o condão de decidir, que você decida por equipamentos, por elementos, por materiais de boa qualidade. Tá certo? Sim, teria feito toda a diferença. Vamos lá, então? E aí finalizou aqui, né? Só mostra aquele caindo agora, né? E nada, tem até tomba e nada mais acontece com o negócio. Vamos lá, então. Vamos começar um pequeno exercício aqui, né? Pra gente sobre esse... Alô? Oi, quem me chama?
Você sabe de que é feita essa película? Não Anti-chamas? sei, não sei, Não? não sei. Obrigada. Não sei mesmo, é até uma coisa interessante para a gente poder pesquisar, descobrir. Mas vamos pensar, você concorda que isso aqui poderia ser um feltro de lã? Poderia. Qual que é a ideia da Poderia. lã? Eu estou supondo, estou analisando. É um rumo para a gente poder pesquisar as coisas. Olha a constante da... Aí eu ia brigar com o meu... Olha a constante da lã. 0,00086. Olha que número pequenininho, gente. Olha que coisa pequena. Muito pequeno. Então é isso, a gente tem que observar. Quando eu trabalhava essa matéria, eu dei aula de física para arquitetura, alguns anos atrás. E aí, a hora que eu envolvia o fluxo de calor, que eu amarrava isso aqui com conforto térmico, amarrava isso aqui discutindo como que eles deveriam pensar para atender a demanda dos clientes deles, caramba, é isso aí, essa discussão aqui, ó, que eu estou tendo com vocês. É sensacional, é bacana pra caramba. Porque, querendo ou não, gente, a física é isso, aplicação a todo momento. Nós somos, nós, vocês também, são as pessoas que olham para a ciência com outros olhos, com um grande diferencial, como aquilo que nos joga para frente. Beleza? Olha para essa questão aí. Um minutinho para vocês. Tirarem os dados. E assim vai. Eu falei do CT do Flamengo, do Boate Kiss, mas tem outras coisas que aconteceu. Teve um incêndio na década de 70 chamado do prédio Joelma. Foi um erro no projeto do ar-condicionado. Então, assim, são detalhes, né, cara? Pequenos, que faz toda a diferença. Vou tirar os dados aqui para vocês, para poder dar uma orientação para vocês como é que vocês vão fazer essa questão. Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Quantas calorias? Eu quero isso aqui. De um cobertor, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Então, minha área, 1 metro quadrado, durante 1 hora. Então delta T 1 hora, durante 1 hora. Olha que interessante. Está vendo como as informações elas passam despercebidas no meio do texto? Durante 1 hora? Estando a pele a 33 graus Celsius, temperatura maior, temperatura menor, 0 graus Celsius. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor, olha o valor desse K. 8 vezes 10 a menos 5, cal por segundo por centímetro por grau Celsius. Pessoal, olha só. Como que você vai sair disso aqui? Aplicação direta de fluxo e depois quantidade de calor, né? Você encontra o fluxo, que é K, A, θ2 menos θ1, que divide a espessura, pega o valor do fluxo e substitui. Fluxo igual a quantidade de calor pelo tempo.
Eu estou falando assim porque falta menos de 2 minutos para acabar minha aula. Eu quero me despedir de vocês, que é o nosso último encontro do semestre. Então, eu vou te falar o que é o detalhe. Ou você transforma a espessura é 2,5 centímetros, está aqui a espessura. Ou você transforma espessura em metros e o K para cal por segundos, metro grau Celsius, tá certo? Ou você transforma metros quadrados para centímetros quadrados. Uma das duas que você vai ter que escolher. Se você escolher transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, é só você pensar assim, ó. 1 metro são quantos centímetros? 1 metro é 100 centímetros. 100 é 10 ao quadrado. Não é isso? 1 metro, eu troquei 1 metro por 100 centímetros. Isso ficou 10 a quarta centímetros quadrados. Então, se eu usar a área em centímetros quadrados, eu não preciso mexer nem com o valor da unidade do K e nem com a unidade da espessura. Tá certo? E aí é só substituir que você vai encontrar a resposta. A resposta é esse valor aí, ó. 38.016, tá certo? Gente, como o tempo passa rápido, muita gente se diverte, né? Já acabou minha aula. Deixa eu fazer só uma despedida de vocês, uma leitura rapidinha do Minutos, para eu poder ver o que vai sair para a gente. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e de amor. Ninguém se aproxima de espinheiros por causa dos espinhos, nem do lodo porque sujo. Mas todos apreciam permanecer perto das flores, que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. A terceira lei de Newton, que é a precipitação e reação, nos fala algo parecido com isso. Cada ação tem uma reação de mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos que atuam em corpos diferentes. Nós colhemos aquilo que plantamos, né? Uma vez que o plantio é opcional, mas a colheita sim, ela é obrigatória. Que nós saibamos plantar bons sentimentos no coração dos outros, naqueles que nos cercam, porque isso que nós plantamos, certamente, é aquilo que um dia nós vamos colher. Curso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esse momento de estudo aqui com vocês. Eu sei que não foi um momento fácil, eu sei que foi um ano com muitos desafios, mas vencemos. Estamos encerrando o semestre. Você mais que ninguém merece esse momento de paz e de descanso. Obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, coordenação, obrigado pela presença e pela participação de todos vocês nas minhas aulas. Um forte, caloroso e distante abraço. Vida longa e próspera a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boas férias. Valeu. Tchau, Alan. Vai ficar tudo bem.